Mas vamos lá então, ó. A lista de Epstein. O caso problemático aí que tem ganhado a mídia nos últimos tempos. Vamos lá então. É do canal Planeta Novo. Vamos lá então. Bill Clinton e Donald Trump, ex-presidentes dos Estados Unidos, e o príncipe Andrew, do Reino Unido, são alguns dos nomes citados em documentos ligados a um processo envolvendo Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, bilionário Pera aí. Se eu botar no 125 não vai dar. americano encontrado sem vida na prisão em 2019 após ser acusado de tráfico sexual de menores. Os documentos foram divulgados depois de uma juíza retirar o segredo de justiça da ação movida por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Vamos trazer tudo sobre essa notícia no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou Pera aí. Tá, o deixa Lucas pra Filo, lá. estou aqui mais uma vez, esse é o Planeta Novo, a gente vai trazer aqui hoje um dos temas mais comentados aí dessas últimas horas, desde que foi divulgada essa lista, né, um caso que já é conhecido há muito tempo, a gente até já tratou aqui algumas vezes, mas que a cada ano, a cada momento que passa vão surgindo novas informações, novas camadas aí dessa história, então a gente vai trazer hoje. Hoje o Fabio, como vocês podem perceber, não tá aparecendo aqui na frente das câmeras, mas tá por trás das câmeras. E aí, Fabio, de boa? E aí, de buenas? Só tô com um terçol. O Masca falou pra mim que é mulher grávida. Mulher grávida bota praga, pelo que eu entendi. Aí eu não tinha entendido, mas a mulher dele tá grávida, né? Ah, Então... faz sentido. Mas será que foi a Letícia que fez isso É, comigo? a gente esteve lá uns tempos atrás, né, então pode ser que Ela falou, putz, só quebraram meus copos aqui, ó. Ô, meu de noite, Deus. amanhã já tá... Parecia o Whindersson, porque amanhã, pô, 7.000... 777, a gente conta com vocês pra bater essa meta de likes, então bora pro vídeo. Indo nesse momento, resumindo, o Jeffrey Epstein, que é um bilionário americano, né, que era um bilionário americano, e a Ghislaine Maxwell são acusados de criar um esquema de aliciamento de menores para exploração sexual. A Ghislaine, que permanece viva, ela foi condenada a 20 anos de prisão e está presa em um presídio federal dos Estados Unidos. Ela, inclusive, é filha de um magnata da mídia britânica. O Já repara como é que bilionário faz umas paradas muito bizarras e nunca a culpa é deles? Epstein, então, foi um financista americano que faleceu Tipo assim, não falando que nesse caso, quando você vai confrontar a galera e tudo mais, ah não, mas é exceção, é sempre exceção, tá ligado? na prisão em 2019 e o seu falecimento, enquanto ele ainda aguardava pelo julgamento por tráfico sexual, foi descrito como ele tirando a própria vida pelos médicos legistas, mas ainda tem várias polêmicas, tem várias teorias da conspiração circulando online. Esse é um dos casos aqueles que todo mundo vai ter uma opinião, vai criando teoria, então não é algo que é 100% concreto, mas tem várias teorias ao redor do falecimento dele também. Esse é um assunto que ele tem, eu acho que essa nebulosidade em cima, muito por conta de como a justiça falhou no início em cima dele, né? Porque ele chegou a ser apontado há muito tempo atrás já como um agressor. Não falhou, foi intencional. A justiça nunca falha contra. Já repara como é que a justiça sempre falha contra rico? Ela nunca falha contra pobre. E quando falha contra pobre, ele ficou preso 40 anos. Mas contra rico é deixar de prender. Já reparou como é que a falha da justiça com pobre e com rico é diferente? Contra crianças e tal, ele teria um esquema do tipo, mais de 50 vítimas se reuniram contra Que ele. era uma ilha lá, né? Que era meio que uma residência dentro de uma ilha, né? Que era gigantesca, equivalente a 60 campos de futebol, então um lugar assim. A medida do brasileiro é tudo comparado tudo com futebol. Tudo. Todas as metáforas que o brasileiro faz é com futebol, isso é impressionante. Enorme. E exatamente, tinha tudo isso aí meio que escancarando, né? A situação há um bom tempo. Só que ele conseguiu corromper pessoas importantes que impediram ele de ser condenado. Então ele não foi condenado naquele momento porque comprovadamente ele corrompeu a justiça. Então todo mundo duvida de tudo que a justiça fala depois disso, basicamente no caso. Então Ele corrompeu a justiça porque ele tem dinheiro. Tá, gente? Corrupção sempre é corrupção em favor do ente privado, tá? Não existe corrupção do público pelo público, existe corrupção pelo ente privado, sempre pelo ente privado. o cara tirou a própria vida, certo? Quem tá falando isso é a justiça e tendem a não acreditar por conta desse ponto lá atrás, né? Assim, se tivesse feito da forma correta antes, muita coisa estaria, acho que, esclarecida, né? E aí fica a questão, gente, o que é a forma correta? O que é a forma correta? E aí, vou pegar um outro caso só para ilustrar. Vocês lembram o caso da crise de 2008, que os bancos fraudavam as licitações de crédito lá e tal? Vocês sabem quantas pessoas foram presas por aquele esquema de fraude? Uma pessoa. E o cara nem era dono de banco. Ele era um dos operadores do banco lá, foi preso uma pessoa. Tá ligado? A justiça burguesa, ela não é para ser usada contra o burguês. A justiça burguesa, ela é para ser usada contra o pobre. Vocês podem ver que sempre quando você pega os códigos penais de países capitalistas para analisar, o crime que é sempre punido com extrema violência pelo Estado é o crime de violação da propriedade privada, tá? Em qualquer nível que ela seja.
né? Não teria carregado tanta polêmica depois. Exato, tem umas partes desse caso que não é nem falta de esclarecimento, já foi esclarecido, é falta de credibilidade da justiça para que o pessoal... Às vezes é umas coisas que falam, mas fica tipo, será? O que é verdade, o que não é? Até porque a acusação é feita contra quem? Contra pessoas que envolvem, por exemplo... Né? Tá, gente, esse rostinho aqui, ó, é o cara que ganhou uma eleição falando de exploração sexual de menor. Tá? ex-presidentes. Pessoas muito importantes. Pessoas de grande poder que poderiam, de alguma forma, mexer ali os pauzinhos. Se o Epstein conseguiu fazer, imagina eles, né? Sim, realeza britânica. Então é por isso que fica toda, né, esse negócio. Bom, na noite dessa quarta-feira, então, o que aconteceu foi que 943 páginas de documentos foram divulgadas. Não foram, assim, totalmente divulgadas, já que todo mundo tá conseguindo esse acesso, tá saindo meio que aos poucos, e inclusive eu lembro que na hora que foi divulgado, foi na quarta noite, eu até tentei acessar na hora que era um site, mas esse site tava fora do ar porque muita gente tava tentando acessar, então durou, assim, 5 minutos aberto, e depois já o povo não conseguiu acessar 100% o conteúdo desses documentos. Essa lista, então, basicamente... O mesmo rostinho do Esqueceram de Mim, acho que no 2, é no 2 que aparece. Inclui nomes de acusados de irregularidades, acusadores e potenciais testemunhas, então não é só a pessoa apareceu ali é porque ela fez tal coisa. Enfim, são pessoas citadas que apareceram. E aí, cara, tem uma questão que é desse processo que é realmente delicada. Por quê? Pelo que eu tava vendo, teve gente que foi lá que não tem nada, pelo que parece, não tô falando que tô inocentando ninguém não, mas pelo que parece, teve gente que foi lá que não tem a ver diretamente com esse caso, tá ligado? Mas aí fica aquela questão, será que não tem? Fica a dúvida em todo mundo, velho. Eu não acredito que que todo mundo que tá nessa lista deve ter algum envolvimento sim com a parada. Pra mim, todos eles em algum grau têm. Porque no mínimo você sabia, velho. No mínimo a galera sabia, tá ligado? Não tem como você falar, não, eu não sabia. Porra, é um mega esquema. Falar que não sabia aí, tá ligado? E aí, se sabia e não denunciou, é conivência, tá ligado? Por isso que pra mim, dessa lista não dá pra salvar ninguém. É problemático, mas pensar desse jeito é problemático. Em conversas, como se é um processo de justiça, né? Não aparece só quem cometeu irregularidade, mas enfim, todas as pessoas que podem ter alguma ligação. Então, assim, são 250 nomes que vão ser revelados, vão ser citados aí, detalhados nos próximos dias também, mas a gente já sabe a partir do que já saiu que vários desses não têm ligação direta com o caso, não são exatamente pessoas que fizeram um ato ilegal, então isso já ficou claro também. Tá, mas não fizeram um ato legal. Mas, cara, era um esquema gigantesco. Não é possível que essas pessoas não sabiam. É muito difícil de acreditar que essas pessoas não sabiam, tá ligado? Vou dar um exemplo, imagina o seguinte, a gente tem um caso aqui famoso aqui, de abuso dentro de uma balada que aconteceu no Brasil. Se naquele dia a gente tem um grupo de famosos que foram pra poder se divertir na balada no mesmo dia, entendeu? Vão aparecer. Eles vão aparecer em algum momento dentro do caso, mas talvez não tenha ligação. Eu vi, por exemplo... Não, mas aí que entra a questão, tipo assim, a pessoa, sei lá, acontece um assassinato, algum crime, pá, dentro de uma balada, aí a polícia vai lá, eles vão interrogar todo mundo. Isso é padrão. Só que aí que é uma questão, cara, é uma festa. Ali, pelo que você vê, são meses ou anos, eu não sei, das pessoas indo lá. Cara, não é possível que as pessoas que esses caras não sabiam. Não é possível, tá ligado? Exemplo, o nome do Donald Trump, né? Que ele tinha aparecido e agora, quando foi perguntado sobre ele, o que foi dito é que em algum momento o Epstein tentou ir pra Nova York, não conseguiu porque tava nevando, não conseguiu pousar o avião dele, e então ele teve que ir pra um local que era do Trump, lá que ele tinha contato do Trump, e aí sim, então ele tinha um contato, ele tinha algum tipo de vínculo, isso aí agora já começa a ficar um pouco mais claro, né? Mas não nada envolvendo, por exemplo, as garotas aí e tudo mais, porque ela fala sobre isso. Alguns nomes que estão aparecendo por aí, tipo... nome Campbell e tudo mais, são mais uma forma de chamar atenção pro caso. E por que tá sendo aceito fazer isso? Por que não estão reclamando tanto sobre isso? Porque é um caso que, igual a gente falou lá atrás, já foi comprovado que o cara era criminoso, o cara tava vivo, o cara podia ter ficado na cadeia, tipo, mais de uma década, e o cara não ficou, basicamente, porque a justiça se corrompeu. E agora, estão tentando dar luz pra isso, pra não deixar morrer de novo o assunto, pra não deixar pessoas que podem ser punidas serem punidas. Mas, ao mesmo tempo, o número de pessoas que não têm exatamente alguma ligação com o assunto... Vai ser usado por causa da fama, né? Pra poder... É igual todo caso também, se a gente for ver, tipo, tem vários casos que, às vezes, o famoso, às vezes, não é o mais importante dentro da situação, mas quem vai estar no título ou na capa vai ser o famoso. Ou às vezes tem sobrinho natural, né? da prima de tal famoso. Aí, tipo, o título vai envolver, vai botar a foto da pessoa famosa, né? Então, quem determinou a liberação dessa lista, desses documentos, foi a juíza Loretta Preska, que é de Nova York, e ela Essa mulher tá fudida. inclusive que quando ela determinou a liberação, muitos dos citados nesse processo já tinham sido identificados pela imprensa ou então no julgamento de Ghislaine. Então, muitos dos nomes já tinham sido divulgados e alguns outros ainda não, né? E agora confirmados dentro de um processo, certo? Tipo, pelo menos como citados, Oficial, ou testemunhas, ou envolvidos, né? Aí, por exemplo, um dos pontos que estão sendo destacados aí dentro desse processo são referências a Joanna Sjoberg, que afirmou que o príncipe Andrew, que é filho da rainha Elizabeth II, apalpou o seio dela enquanto eles estavam sentados em um sofá no apartamento do Epstein em Manhattan em 2001. O Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, já tinha negado as acusações, descrevendo elas como categoricamente falsas, mas em um depoimento
depoimento que foi divulgado agora, a Gilberg disse que o príncipe Andrew colocou a mão em seu seio pra posar pra uma foto ao lado de outra mulher que acusou o Andrew também, que é a Virginia Giuffre. E em 2022, inclusive, a realeza britânica... E aí fica a questão que é o seguinte: quem que você acha que a mídia vai dar mais destaque no fim das contas? Porque a menina fala ou porque a realeza britânica fala? Porque tipo, pra mim já é um absurdo o rei existir no século XXI, tá ligado? Rei pra mim não era pra existir, era pra ter tudo sido guilhotinado. Tudo bem. que com certeza tem muito poder, né? A gente não precisa detalhar isso, pagou milhões à Virginia pra encerrar uma ação judicial que ela moveu contra o próprio Andrew, acusando ele de abuso sexual quando ela tinha 17 anos. O Andrew, na época, já afirmou que nunca conheceu a Virginia e negou as acusações, mas uma foto que circula na imprensa mostra os dois com o Maxwell, então vai contra o que ele falou. Então, é complicado, né? Porque, tipo, como a gente falou, num caso como esse, a gente sabe que existe um padrão pra tentar apagar o fogo. E se ele fosse culpado, ele ia falar que ele não tem nada a ver. Que é a melhor forma de tentar diminuir isso, né? Então, é bem complicado. Porque eu duvido que se fosse outra pessoa, menos poderosa, não teria uma investigação mais profunda. Isso aí é um ponto, mas aí que a questão não é só o poder político que a pessoa tem, é o poder econômico. Poder político não existe dissociado de poder econômico, tá? A galera tem que começar a associar as duas coisas. Quem tem poder econômico, concomitantemente tem poder político. Quem tem poder político, necessariamente tem poder econômico, tá? Até querendo prender ele de fato, né? Sim. Como ele é o filho, literalmente, da rainha, né? É meio que... É meio que impossível prender esse tipo de pessoa, parece, né? Pelo menos. Ainda tem outras pessoas mais poderosas, né? É, por exemplo, o Bill Clinton, né? Que é ex-presidente dos Estados Unidos, um dos presidentes mais famosos da história dos Estados Unidos também. Ele também teve aquele caso dele com outra mulher lá, que ele traiu a esposa dele, se foi a secretária, mas ali não é pedofilia, porque a mulher era maior de idade. É citado nesses documentos, mas sem uma implicação direta de um ato ilegal, só que ele é citado 50 vezes, então é uma pessoa que mesmo que não tenha, assim, falando, Caralho, o cara é... Pô, aí, tá vendo? Como é que você olha pro cara desse e fala que não é estranho? O cara é citado 50 vezes, maluco. Esse ato que ele fez foi ilegal, ele tem uma relevância dentro do processo para ser citado tantas vezes, né? E com isso, como tem tantas citações e a forma que a gente observa como ele é citado, o Epstein tem explorado da importância dele, né? Que ele tinha esse contato muito grande, de muito poder, para talvez outras questões que não tem a ver exatamente com a ilha, com, de fato, o esquema envolvendo as mulheres, né? Mas de outras formas ali com a influência dele. Porque a gente tem certeza que o Epstein fazia esses crimes que ele fazia, com certeza tá envolvido em muito mais coisas, por exemplo, como crimes fiscais e coisas do tipo, né? Sim, se faz uma coisa dessa. Ah, pelo amor de Deus, velho. Crime fiscal pra esses caras é fichinha. Eles fazem isso no café da manhã, porra. Exato. Não vai ser certinho nas outras coisas, né? Provavelmente. A BBC, inclusive, procurou os representantes do Bill Clinton, mas eles sempre... Não, mas se você pegar os grandes empresários dos Estados Unidos, nenhum deles é moralmente correto, velho. Nenhum deles. Gente, faz um teste, faz uma coisa um dia, tá? Recomendação pra vocês. Tem um documentário da Netflix que chama 13ª Emenda, que ele fala do sistema prisional norte-americano, como ele foi criado, como o sistema de escravidão deu embasamento pra ele. Tá? E lá diversas empresas, dessas grandes empresas que você conhece, são citadas. Tá? Vê esse documentário. Ninguém desses caras que tem grana pra caralho é limpo. Nenhum deles. Nenhum deles. Tira uma alegação feita por ele em 2019, quando ele afirmou que não sabia de nada sobre os crimes do Epstein. E uma das citações envolvendo Bill Clinton é que a Joanna Gilberg disse que o Epstein uma vez lhe disse que o Clinton gosta delas jovens. Essa foi a frase que ela usou, se referindo a meninas, né? Que ele gostaria de meninas jovens. E lembrando, claro, que o Bill Clinton tem aquele famoso caso, né? Que é muito conhecido também, como estagiária da Casa Branca lá nos Estados Unidos, de 22 anos, que é a Monica Lewinsky, enquanto ele ainda era o presidente dos Estados Unidos. Esse caso por muitos anos é relembrado ainda. E aí, no caso, não seria uma situação ilegal, mas é algo que a galera coloca, tipo assim, opa, ainda não tinha tido talvez um caso de um presidente, né? Que já tinha 49 anos, inclusive. Ele era um presidente jovem, né, para um presidente, porque o presidente só pode ser presidente a partir dos 35 anos, mas já tinha uma idade elevada, como uma pessoa comum, e com uma garota de 22 anos. Imagina uma garota de 22 anos, qual que vai ser o nível de, sabe, de tudo, de vivência e tal, perto de um presidente dos Estados Unidos, tá ligado? Então, mostra... E aí, mas, gente, não é o cargo da pessoa que dá vivência pra ela. Se você chegou no cargo de presidente, não necessariamente você vai ter, nossa, ele tem uma puta da vivência. Não, uma coisa não está associada à outra. Mas o que você pode falar, por exemplo, é questão do tipo, ela é muito nova. Mas não é crime, não tem nada que categorize isso como crime. O cara fica com a menina mais nova. É problemático? É problemático, ninguém nega isso. Mas aí a questão, são dois maiores de idade, se eles querem, meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Que de alguma forma ele, né, já tava talvez sujeito a reclinar, não sei. Eu acho que é isso que a galera tenta linkar. Mas igual a gente falou, não tem nada, né? Colocando Não é o tipo de coisa que eu faria, por exemplo. ele dentro Isso, do ato, tem né, meio que essas coisas meio que por fora, assim, por cima, né? Os documentos também tem alguns E é uma parada que eu acho muito estranho. Sério mesmo, eu acho estranho. Porque você vai ficando mais velho, você vai percebendo certas coisas. Tanto é que às vezes quando eu sento lá na faculdade para conversar com o pessoal que é mais novo, muito mais novo, que é calor e tal, e aí tipo assim, os papos são outros, as conversas são outras. Eu fico pensando, o que que duas pessoas assim com
Idade muito distante conversa, velho. Sério mesmo. Depoimentos ali da Virginia Maxwell confirmando que o Clinton viajou no jato do Epstein, mas ela não sabe quantas vezes. O Clinton, por exemplo, usou o avião do Epstein em viagens à África no início dos anos 2000 e na época também elogiou os trabalhos de filantropia do Epstein, mas disse que mais tarde cortou as relações com ele. Outro nome muito famoso, talvez o mais É, gente, é aquela questão, né? Ó, ele cometeu um crime, mas, gente, ele é filantropo, né? famoso daqui, né? E aí ninguém fala, por exemplo, que boa parte desses trabalhos filantrópicos dessa galera é só pra bater do imposto, tá ligado? Muito provavelmente, uma das pessoas mais conhecidas da história, provavelmente, é o Michael Jackson. Ele foi citado no processo também, mas também já foi ali destacado que não foi encontrado algo ilegal que ele fez, alguma irregularidade, algum ato que condenaria ele de alguma forma. Então, só que ele foi citado, como a gente falou, né, muitas pessoas estão sendo citadas, mas muitas delas, por enquanto, inclusive a maioria das que foram divulgadas entre os famosos, né, foi destacado que não fizeram irregularidades. Sobre o Michael Jackson, então, a Johanna Gilberg é questionada em depoimento o seguinte: você já conheceu alguém famoso quando estava com Jeffrey? E ela respondeu: eu conheci o Michael Jackson. Ela também acrescentou que foi na casa do Jeffrey em Palm Beach. Mais questionada se ela o massageou, como alega ter sido forçada a fazer com o Epstein e com outros também, ela responde: eu não. Porque vai lembrar, ele era bilionário, né? Lidava com financeiro, que esses artistas aí têm muita grana, então eles têm preocupações financeiras. Tinha contato com vários famosos e ele tava em toda a festa, tipo, tinha Mano, é uma parada, tipo assim. Nossa, que ele fazia, é. mas Deixa ele pra ia na lá. dos caras também, porque ele era convidado. Então ele tinha contato com muita gente que não sabia do esquema, muitas vezes. E aí, quando o nome do Michael apareceu, com toda a polêmica que tem já, né? Pô, aí colocaram, pô, aí ó, comprovaram que o Michael tá. E uma pessoa que já é muito ouvida em teorias e tal, né, como o Michael Jackson. Então, tipo, nesse caso, na verdade, Mas o Michael Jackson ele foi investigado por envolvimento com menor de idade, não foi? Teve um caso assim, não teve? o caso tá servindo mais pra mostrar que não teve nada a ver. Ele foi citado como alguém que em algum momento apareceu pela mansão, mas nunca Cometeu algo. teve esse tipo de situação com ele. E teve com várias outras, né? Teve, por exemplo, com o Príncipe Andrew. E outro também que entra nessa linha de ser uma pessoa muito famosa, muito importante, né, em diversos aspectos, foi citado no processo também, é o Stephen Hawking. A citação dele é um pouco diferente. Pra gente entender, além das evidências da Johanna Gilberg, o e-mail do Epstein pra Virginia Maxwell está incluído nesses arquivos também. Nesse e-mail, então, o Epstein diz que Maxwell deve emitir uma recompensa a qualquer um dos associados de Guilford que possa provar que qualquer uma das alegações do processo é falsa. O texto diz o seguinte: você pode emitir uma recompensa para qualquer um dos amigos, conhecidos, familiares de Virginia que se apresentarem e ajudarem a provar que suas alegações são falsas. E aí, seguindo nesse texto, diz o seguinte: o mais forte é o jantar de Clinton e a nova versão nas Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia de menores de idade. O Stephen Hawking, então, um dos físicos mais famosos do mundo também por muito tempo, foi fotografado na ilha do Epstein em março de 2006 como parte de uma viagem a uma conferência científica em uma ilha vizinha. Então ele é basicamente só teoria mesmo, né? Porque o que acontece? É o Epstein tentando se defender, falando, ó, qualquer um que tiver uma prova que inocente a gente nesses casos que talvez sejam mais. Pesados. Não, Mas de que, fama, né? que é fácil pra ele, porque na verdade Sim. o que aconteceu? Colocaram um monte de nome de gente que Peraí, então o cara realmente começou a pagar os outros pra arrumar a prova pra ele ser inocentado. Então ele queria basicamente alguém fabricasse prova pra ele, velho. Vai, aí fica a pergunta. Vai um negro norte-americano fazer a mesma coisa? Você vê o que acontece. Como é um bilionário norte-americano fazendo isso, ninguém falou nada, ninguém achou isso estranho. Um cara pagando pra você provar que ele é inocente. Porra, velho. não tinha nada a ver com gente que tinha, então isso ajudou É muito suspeito, ele, velho. de certa Sim, forma. porque Muito meio que mistura suspeito. as coisas. É, porque ele pode provar, por exemplo, que 30 dessas 250 pessoas nunca tiveram nada. E daí é o que tu falou, meio que tira a credibilidade do caso, de certa forma, pras pessoas, né? Porque Exato. isso é tanta mentira nesse caso, é tanta... Então, e no caso do Stephen Hawking, claramente é isso. E no caso do Bill Clinton, por enquanto, também parece ser isso, porque até na citação que a gente falou anteriormente, ele não é colocado em nada ilegal. Sim. Então, por isso que ele tava talvez querendo alguma prova sobre esses dois, porque ele tinha certeza dos dois, certo? E olha o flagrante que tem, né, entre aspas, do Stephen Hawking. É uma foto dele na ilha, indo até a ilha vizinha. Então, Sim, talvez que ele era fez uma conferência de físicos. Talvez ele fez por obrigação, ter uma Sim. passagem por ali. Então, eu acho que fica claro que não tem um envolvimento, pelo menos nada por enquanto, né? Que a gente consiga identificar aqui. Outros famosos que aparecem citados também são atores, como Leonardo DiCaprio e o Bruce Willis. Em certo momento, a Johanna Gilberg é questionada sobre o seguinte: uma reportagem da E ó, imprensa que... o Leonardo DiCaprio é o cara que ele é conhecido por ficar com menina muito nova, hein? Isso é problemático. dizia que você havia conhecido Kate Blanchett ou Leonardo DiCaprio. A Kate Blanchett que também é atriz. Então a Johanna disse que não conheceu diretamente nenhum dos dois, mas disse o seguinte: quando eu estava massageando Epstein, ele ficava ao telefone a maior parte do tempo. E uma vez ele disse: ah, esse era Leonardo DiCaprio. Ah, essa era Kate Blanchett. Ou Bruce Willis. Esse tipo de coisa. E a entrevistadora então pergunta pra ela: então, xingamento? E ela responde que sim. Então seria meio que como se, enquanto o Epstein estava com ela, ele falava com as pessoas do telefone, que ele era uma pessoa com muitos contatos famosos, como a gente já sabe, né? Então não é que essas pessoas tiveram relação direta com o caso também. Outra também que aparece em citações semelhantes é a atriz Cameron Diaz, mas também é algo totalmente raso, curto, pelo menos do que se tem até agora, né? Como o Fabio falou, a gente tá falando do que tem divulgado até o momento, pode ser que depois as coisas mudem, mas também é uma coisa nessa linha de citação, mas sem envolvimento direto. Pra gente finalizando do que tem até o momento, outro ponto também importante que o documento trouxe é que o Alfredo Rodrigues, que era encarregado da segurança do Epstein, descrevia a Virginia Maxwell como a chefe em seu depoimento. O Rodrigues, que inclusive faleceu em 2015, foi instruído a carregar dinheiro pra dar a estudantes de ensino médio e outras meninas que ajudaram no recrutamento pro Epstein, segundo os documentos. Caralho.
É a esquerda que tá. Porra. Bom, então agora a gente vai continuar acompanhando, né? Porque com certeza vão sair mais partes desse documento, mais detalhes, talvez coisas mais É relevantes, coisas isso, talvez. é isso. Caralho, que coisa bizarra, velho. Que caso bizarro. Que caso mais bizarro. Meu Deus do céu, velho. Que bagulho bizarro. Tem nem o que falar, não, velho. Vamos ver, né? Conforme for saindo mais coisa, mas a gente vai trazendo pra cá pra vocês aí, né? Você que assistiu até aqui, muito obrigado por ter assistido até aqui, né? Aqui na tela tem outro vídeo pra você. Tem o símbolozinho do canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha com o amiguinho, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima e falou!